Um velho conhecido dos brasileiros volta a assolar o país: o drama da fome. Com o agravamento da crise econômica, política e sanitária, a fome volta a ter morada nos lares de 19 milhões de brasileiros, ou 9% da população do país. Este é o maior índice em 17 anos, mas o problema pode ser ainda maior. Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostra que 55% da população brasileira enfrenta hoje algum grau de insegurança alimentar, o que indica que o problema pode piorar e muito se medidas urgentes não forem adotadas pelos governos. Para falar sobre o avanço da fome no Brasil, a gente conta hoje com a participação da Beatriz Cornaquim, que é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, com o estudo A Fome e o Neoliberalismo no Haiti, impacto da liberalização do comércio de arroz sobre a soberania alimentar do país a partir dos anos 80. Olá, Beatriz, como vai? Olá, Manu, tudo certo? Boa tarde. Obrigada pela apresentação e pelo convite. E contamos também com a participação do JB Magalhães, que trabalha no Centro de Referência de Assistência Social de São José dos Campos, que também é escritor, autor de livros como Flores e Favelas e Santa Cruz, uma favela no coração da cidade da tecnologia. Olá, JB, prazer enorme contar com você aqui. Obrigado pelo convite aí, para estar discutindo esse assunto que é de extrema importância nesse momento, um assunto super sério, poder fazer o nosso comentário, trazer um pouco mais de claridade aí, né, nesse momento difícil que a gente está passando. Muito bem, vamos lá então. Beatriz, queria começar com você. Gostaria que você nos desse um perfil da fome no Brasil. Se nós pudéssemos traduzir o perfil da fome em uma pessoa, como seria essa pessoa? Bom, Manu, essa pergunta, apesar dela, né, acho que da sua pergunta, ela ter esse intuito de tentar ser o mais simples possível, a fome não é um problema tão simples. E ele é muito multifacetado. É claro que, devido ao fato de nós termos, né, no nosso país, os recortes de gênero e raça, quando a gente fala do acesso à renda, e aí é óbvio, também o acesso à alimentação, de qualidade, quantidades necessárias, a gente sabe que, inclusive nas pesquisas, né, a evidência que aponta é o que a gente que se dedica aí a entender a desigualdade socioeconômica no nosso país já demonstra, né? Então, os lares chefiados por mulheres negras são os lares que apresentam pelo menos um nível de insegurança alimentar grave 6 vezes superior. Então, existe esse perfil, né, como respondendo essa sua pergunta, quando a gente fala de tentar traduzir esse cenário a uma pessoa, é esse perfil. No entanto, a fome, por ser um problema multifacetado, é muito importante, e eu faço questão sempre quando eu vou falar sobre isso, da gente entender que o nosso imaginário sobre a questão alimentar, quando a gente fala de fome, muitas vezes o nosso imaginário nos leva para o extremo Oriente, né? Então a gente sempre pensa ou no continente africano, ou a gente pensa aí no Sudeste Asiático, na Índia, porque vem na nossa cabeça, né, as pessoas que a gente diz que são famélicas, né, no caso. Então, o ventre inchado, crianças, né, com características quase esqueléticas. No entanto, justamente pelo fato da gente ter um autor brasileiro que evidenciou pra gente que existe um outro tipo de fome que não é tão visível, mas que causa tantos ou males ainda piores, a gente também tem a fome oculta. E essa fome oculta, Manu, ela vem, o nome dela justamente se dá pelo fato de que às vezes você observa a pessoa, ela tem, né, ali um peso que aparentemente não é um peso abaixo do que a gente considera de acordo com a estatura, no entanto, ela carrega ali deficiências nutricionais que são geracionais. Então, a gente
está repleto por aí de corpos que estão vazios, nutricionalmente falando, mas eles se mantêm em pé para poder trabalhar, né? Então, o consumo de alimentos cada vez mais ultraprocessados faz com que esse perfil, a gente tem esse perfil muito definido. No entanto, como tem aumentado o consumo de alimentos ultraprocessados devido à baixa, né, a dificuldade no acesso da renda, e esses alimentos são ricos em calorias, as pessoas têm feito esse tipo de consumo. E então, se por um lado a gente tem uma dificuldade de acesso de um perfil específico, por outro lado, nós também temos esse perfil ficando cada vez multifacetado, né? Cada vez ganhando um novo rosto, né? Digamos assim. Porque é isso, né? Essa é a questão. Quando a gente fala da fome, ela a gente pode levar em consideração tanto a quantidade quanto a qualidade. E o que a gente está percebendo é que a população brasileira tem diminuído os dois. E isso é extremamente preocupante, porque as pessoas elas podem não morrer de fome exclusivamente no sentido de o corpo não ter, né, não ter nada dentro de si, mas elas podem morrer lentamente, né, nesse sentido de desenvolver essas carências nutricionais na medida em que elas não têm acesso a uma alimentação adequada. Perfeito. JB, você, enquanto um morador da comunidade de Santa Cruz, enquanto uma liderança comunitária que conhece profundamente essa comunidade, o que você tem visto e pode nos contar em relação a esse cenário que a Beatriz acabou de nos descrever? Pois é, Manu. Então, comer já não está sendo uma garantia, né? Como deveria ser. Comer já não está sendo uma garantia. Nós passamos por algum tempo aqui que que as pessoas estavam conseguindo comer o básico, né? Comer o mínimo e às vezes até fazer um pouco de supérfluo, né? Isso daí há algum tempo atrás. Hoje em dia o que a gente vê aqui é um cenário totalmente caótico, embora a gente esteja numa favela, né? Que está no centro de uma cidade, onde as pessoas, onde a gente vive falando que é uma cidade rica, né? Uma cidade que tem bastante oportunidade, né? A gente vê um local assim totalmente abandonado, né? E a questão alimentar aqui, assim, come o que tem, né? E daqui a pouco já não é uma garantia de ter para amanhã. Eu nunca vi tanta dificuldade na questão alimentar como eu estou vendo atualmente por aqui. A gente tenta fazer o que a gente consegue aqui, né, utilizando a parte artística da gente, né, a Casa do Hip Hop, por exemplo, para poder arrecadar alimentos para as famílias e tal, mas assim, não está sendo suficiente, não está chegando nem perto, né. Eu, por exemplo, eu trabalho numa unidade do CRAS, aqui de São José dos Campos, eu nunca vi tanta procura de pessoas que nunca precisaram, né, de alguma forma. Você olha na carteira de trabalho da pessoa, ela nunca ficou desempregada, por exemplo, ela não chegou a precisar. E a gente está vendo uma coisa recorrente, assim, todos os dias que a gente vai trabalhar, a gente está observando as pessoas buscando Bolsa Família e tal. E, assim, o desaparelhamento do centro de assistência social, muito grande. As pessoas vão buscar, mas o CRAS mesmo, ele não tem, sabe? Não tem o que oferecer. Então, a gente atende essas pessoas com uma dor no coração muito forte, que a gente sabe que elas estão indo ali e não é uma coisa que ela vai conseguir de imediato, entendeu? Só para daqui 3 ou 4 meses e olhe lá, né? Então, essa estrutura, ela está muito, muito pesada e está sendo recorrente. Então, é o que a gente vive aqui. Beatriz, o JB falou um pouco sobre a importância das ações de solidariedade, né, e tratou um pouco também da sua resposta em relação à questão da inflação, que tem sido hoje um grande vilão, né, da alimentação também. Como é possível um país que produz tanto alimento como o Brasil, que exporta grãos, que produz muito arroz, muito milho, enfim, como pode um país com essas características ainda ter tanta gente passando fome? O que explica isso? Bom, Manu, essa é uma questão que ela... Bom, vamos lá, né? Primeira coisa que você disse sobre a inflação, é muito importante pontuar que no ano de 2020 nós tivemos uma inflação de 4,5%, né? A inflação de alimentos foi aproximadamente o triplo ou seja, o IPCA de alimentos foi o triplo do que a inflação normal. Então, daí a gente já tem uma noção de que, mesmo que, né, aquela velha história que o salário mínimo acompanhasse aí, né, a inflação, não daria conta de acompanhar a inflação em relação aos alimentos. Isso já dá um bom panorama para a gente da vulnerabilidade que a gente tem.
Agora, uma outra questão que é muito importante é que você falou, né? Como que pode um país com, né, a gente planta, a gente alimenta a gente pra caramba no mundo, né? Partindo da perspectiva de que a gente exporta muita commodity, né? Ou alimentamos gado, né? Principalmente, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Vamos levar em consideração, especialmente o ano de 2020, né? Porque o ano de 2020 foi um ano no qual nós percebemos muito uma desvalorização do real. Então, fica muito mais vantajoso, né, para quem é investidor e para o próprio mercado agropecuário, a exportação de commodities ao invés de abastecimento de estoques aqui. Isso sobre a soja não é nenhuma novidade. A gente sabe que a produção de soja é mesmo para escoar para fora. Mas isso exerce uma pressão na produção de terras, né, nas terras que produzem alimentos básicos para a gente. Então, por exemplo, vamos levar em consideração o que a soja faz. A gente exporta muita soja. Na medida em que o real desvaloriza e fica mais vantajoso você exportar, esse mercado, esse cenário, eleva a especulação nas terras destinadas para plantio de outras coisas. Então, o que a gente tem notado? Que conforme fica mais interessante para os investimentos investirem na soja e nas terras que as produzem, a gente tem uma pressão que resulta em diminuição da área de plantio para arroz e feijão, por exemplo, e aumento de área de plantio para soja. Esse é um ponto importante. O outro ponto é que justamente pelo fato de que no ano de 2020 existia toda uma possibilidade de escassez alimentar ou de falta, né, por causa dos temores que a pandemia gerou, existiu também uma maior valorização no mercado internacional de alimentos básicos, dentre eles o arroz, por exemplo, que nós presenciamos preços absurdos no ano de 2020. Né? E o que explica isso? A mesma lógica adotada para a soja de exportar porque é mais vantajoso também passou a ser adotada para o arroz, né? Então o mercado viu que estava, né? E aí é muito interessante quando a gente fala o mercado, porque parece que é uma pessoa, né? Mas o mercado, né? E aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando de agentes econômicos que representam essa figura, né, metafórica aí, porque é metafórica. Então esse mercado ele sinalizou que estava mais interessante, ao invés de contribuir para abastecer o mercado interno, estava mais interessante para o investimento ou a exportação. Então, aí é óbvio que a gente tem esse cenário, né? Então, resumindo, o nosso país, apesar de ser um grande, né? Falando aí em termos de volume de exportação, nós somos o terceiro país que mais exporta commodities, né? A gente fica atrás das principais potências econômicas, então, de Estados Unidos da América e de China. Mas a gente exporta muita commodity, né? A gente exporta muito grão, né? Falando aí, a gente exporta muito grão. E a gente não tem política para abastecer internamente. Mas aí é muito importante também fazer uma ressalva de que, então você está dizendo que o certo seria controlar as exportações de soja, por exemplo, né, para alimentar a população. Essa é uma outra questão muito polêmica, porque nem só de soja vive o homem, digamos assim. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de uma reorientação política, né, falando aí da agricultura familiar, de gêneros alimentícios produzidos para alimentar as pessoas. E o que a gente tem hoje é uma produção de mercadorias que prioriza o lucro e não a vida, que prioriza, né, aí a exportação, a conquista de mercados, as safras recordes, né? Então, enfim, isso já seria lamentável num cenário, digamos assim, entre aspas, né, de normalidade. Mas isso causa mais revolta ainda pela omissão do governo frente à situação da sua população, que não adota políticas de tentar minimizar essas exportações de gêneros que abastecem a população brasileira. Então, gente, por mais que alguns organismos internacionais eles tenham dito que seria muito preocupante se os países começassem a adotar medidas protecionistas em relação aos alimentos, né? Tipo, dificultar a exportação de alimentos para poder se preocupar com o abastecimento externo. Mas o que a gente está fazendo aqui é não se preocupar minimamente com o que a população brasileira vai ter para comer e tal, deixando assim, né, totalmente à mercê aí das vontades dos agentes econômicos que representam os mercados. Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. O governo poderia intervir nesse sentido e
minimamente planejar um pouco mais o ambiente produtivo agrário no país, né? Sim, só um exemplo, perdão te interromper, mas no começo da pandemia, um país aqui perto da gente, a Argentina, adotou políticas de não permitir que alimentos de cesta básica tivessem aumento, né? E aqui a gente viu um aumento exponencial. Então, assim, você não precisa, né? Vamos lá, não, a gente não quer ser radical ao ponto de taxar as exportações, né? Enfim, que seja. Mas tem algumas coisas que você pode fazer antes disso para evitar que a população caia no que está caindo, né? Metade da população brasileira em segurança alimentar no ano de pandemia. Como assim? Um país que exporta commodity, terceiro país, é muita incoerência. Perfeito. Agora, Beatriz, olhando um pouco para o nosso passado recente, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, produzido pela FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, e voltou alguns anos depois, em 2018. O que aconteceu nesse meio tempo para o país ter regredido no combate à fome? Então, vamos lá. Primeiro, é muito importante, né, a gente entender que isso não é um cenário isolado do caso brasileiro, né? A gente tem aí o sistema agroalimentar mundial, por ser pautado no lucro, na produtividade, né? Ou seja, por ser pautado na produção de mercadoria e não de comida, a gente tem essa prevalência aí do mercado ao invés da vida das pessoas. Então, o que a gente tem notado é um aumento no preço dos alimentos, né? Além do aumento no preço dos alimentos, que inclusive o último relatório de 2020 na FAO disse que essa era uma das grandes causas, né, da insegurança alimentar no mundo, é justamente o fato das dietas saudáveis serem muito caras, né? Então, uma dieta saudável no Brasil, por exemplo, né, uma alimentação saudável no Brasil que consiga nutrir aí, e além de, né, que consiga dar conta de tudo que o organismo precisa diariamente, tá R$20, né? E se a gente for converter para o dólar, então R$20 por dia. Me fala quem que tem R$20 por dia para poder, todos os dias, diariamente, se a gente estiver falando de uma família de 4 pessoas, por exemplo, ganhando salário mínimo, você não consegue, né? Então, só que esse preço elevado das dietas é reflexo desse sistema agroalimentar que a gente vive, né? Que é um sistema agroalimentar voltado cada vez mais para a alienação das pessoas em relação ao que elas consomem. Então, esse é um fato, né? Então, mundialmente, a gente tem crescido a estrangeirização de terras, tem crescido a financiarização de terras, ou seja, mundialmente corporações estão adquirindo terras em lugares mais distantes do mundo, inclusive aqui, para plantar coisas que vão atender às suas necessidades, né? E isso tem toda uma série de desencadeamentos importantes. Mas, nacionalmente falando, é muito importante a gente citar as políticas que foram feitas no período que resultou, né, aí, principalmente depois da virada do século, né, de 2003 para cá, né? Então, de 2003 até 2014, a gente teve uma série de políticas que eram fomentadas, eram articuladas, tinham uma série de capilaridades, então envolviam diferentes atores, eram interseccionais, e essas políticas elas começaram a ser desmontadas no primeiro dia do governo Bolsonaro, né? Vamos dar o exemplo clássico aqui, que é o desmonte do Conceia. Então, o Conselho de Segurança e Soberania Nacional, Alimentar e Nutricional, no primeiro dia, o cara extingue o Conceia, né? E isso gerou uma série aí de protestos pelo país, né? Uma série de banquetaços, inclusive, na época, como foi chamado, para poder dizer o absurdo que era isso. E logo depois, ele reflete, né? Logo depois, a gente tem uma afirmação dessa pessoa, né? No caso do Bolsonaro, dizendo que no nosso país ninguém passa fome porque, enfim, você tem árvores por aí que você pode pegar fruta, né? Sei lá. E isso demonstra justamente essa ignorância que existe em relação ao entendimento da fome, né? Só que isso é muito triste. Se a gente estivesse falando de um outro país, é uma coisa, mas a gente está falando do país que foi berço de Josué de Castro, né? Que inclusive morreu em exílio porque solicitou o retorno para o Brasil e não pôde voltar,
né? Então, olha só como o nosso país está acontecendo hoje uma coisa que a gente pode dizer que é um resgate histórico, né? Por que as pessoas acreditam que de fato não tem, ninguém passa fome aqui, porque afinal, se você plantar, né? É o que as pessoas acham, né? Você planta e nasce. Então, a gente tem essas duas coisas são importantes, né? Então, o sistema agroalimentar mundial, pautado no sistema capitalista, é um sistema para a produção de commodities, né? Aí você pode falar, mas na Europa, por exemplo, e tal, dá certo? Dá. Eles têm uma política intervencionista super grande, né, em relação à questão alimentar. O Programa Agrícola Comum da União Europeia é protecionista, né? Isso gera, inclusive, isso impacta na produção agrícola de países que fornecem alimento para eles. No entanto, você tem a situação do camponês muito mais segura do que a situação de um país como o nosso, por exemplo, né? A gente bem sabe que o produtor de alimento passa aqui no nosso país, né? E junto disso, ou seja, junto dessa tendência mundial de produzir commodity e não produzir alimento, de fato, a gente tem também aí, no caso especial do nosso país, um desmonte de políticas públicas, né? E esse desmonte ele tem respaldo na sociedade a partir do momento em que a gente não entende o flagelo da fome em toda a sua dimensão. Então a gente não entende que fome é errado, a gente não entende que segurança e soberania, né, principalmente segurança alimentar, o direito humano à alimentação é um direito. Então, a gente vai para a rua para solicitar outras coisas e muitas das vezes a gente esquece que é necessário a gente lembrar do mínimo, que é da alimentação, né? Então, e isso agora está batendo a nossa porta. Então, a gente precisa, de fato, assim, entender a importância da gente falar da questão alimentar, né? Porque olha onde a gente voltou. A gente voltou para antes de 1990. Essas estatísticas elas estão levando a gente, cara, a gente era exemplo no que tange a questão alimentar. A gente tinha o Programa Nacional, a gente tem, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é exemplo no mundo. Foi implementado em outros países do mundo, né? Como assim? Então, mas é isso, né? Então, são essas duas coisas, essa tendência mundial e esse desmonte, né? Desde o primeiro dia do governo, a gente já tem aí, né, especialmente do Bolsonaro, é óbvio que no Temer a gente também já tem outras dificuldades em relação a essa questão, mas fica muito simbólico e muito nítido esse desmonte a partir de um dos primeiros decretos dele, que é a extinção do Conceia. JB, eu volto com você agora. A Beatriz citou aí uma série de políticas públicas que vêm sendo desmontadas ao longo dos anos e a pandemia ela também vem agravando isso, né? Eu queria saber o que você vê que a prefeitura tem feito ou deixado de fazer, né, que poderia fazer para ajudar comunidades como Santa Cruz, que são mais vulneráveis, né, a problemas como a fome, sobretudo nesse momento agora de pandemia, em que é necessário o isolamento social, em que é necessário um auxílio emergencial, né, e vamos lembrar que o governo Bolsonaro deixou a população esperando aí quase 4 meses sem auxílio emergencial. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da prefeitura nesse momento de pandemia na comunidade de Santa Cruz. Eu, sinceramente, Manu, eu vejo a prefeitura inerte a essa situação, sabe? Eu não vejo criação de novas ações, de novas políticas para poder estar sanando esse problema que está bem agravado, que está bem nítido na população, né? A gente que já tem uma renda baixa, e aí começou a cair as pessoas que já estavam numa classe um pouco acima da gente, também começou a estar nessa mesma situação que a gente está. E o que eu vejo, assim, eu como trabalhador de uma unidade, né, de assistência social, a gente vê que realmente as políticas não foram adotadas nesse momento para poder amenizar a situação. As políticas que são usadas já são as que já existiam, né? Que é ali um auxílio natalidade, algum auxílio assim, né? Que é o Bolsa Família também, coisas que já existiam. Coisas novas não foram criadas. Eu acredito que deveria ter um auxílio emergencial regional, sim, né, para a população de São José, que eu acho que a cidade tem condição de criar uma política para poder sanar essas dificuldades dessas famílias. Eu acredito que também a prefeitura deveria ter adotado um sistema de cesta básica nesse momento que está muito difícil,
a situação, as pessoas não estão conseguindo realmente alimentos, né? A prefeitura ela repassou do governo do estado um mês de cesta básica, né? Que foi uma única cesta básica que o governo do estado repassou para São José dos Campos. Então ela passou um mês e acabou, e não teve mais, né? Ela não teve mais política para poder acrescentar mais alguns meses, pelo menos uns 6 meses aí de cesta básica para a população. E a gente viu que faltou muitas pessoas receber a cesta básica, muita gente, né? Ele fez um esquema de cadastro muito complicado, muito difícil de se trabalhar, onde ele buscava famílias que já não usavam o cadastro único há quase 3, 4 anos. A gente teve que buscar essas famílias, né, via telefone, fazer um cadastro ali, cadastro virtual, e aí buscamos essas famílias, mas as famílias que já estavam dentro do sistema do cadastro único do CRAS, as pessoas que eram acompanhadas pelas assistentes sociais no dia a dia, né, onde elas acompanhavam a dificuldade realmente daquela família todos os dias ali, toda semana, né, com psicólogo, com assistentes sociais, né, tentando arrumar a situação daquela família de alguma forma. Muitas dessas pessoas acabaram ficando fora. Então, acredito que algumas políticas dessas, né, que são políticas básicas mesmo, poderia ser adotada, né, de um sistema que não fosse tão complicado, tão difícil e demorado, como são os benefícios que geralmente precisam, né? Eu acredito que dava para ter feito, e a prefeitura falhou muito nesse quesito. Uhum. Não, em mais de um ano de pandemia, uma cidade rica como São José dos Campos ter disponibilizado uma cesta básica para a população é muito absurdo, muito absurdo. Agora, JB, eu queria entrar em um outro tema com você. Na categoria petroleira, um dos debates que é bastante presente é sobre a política de precificação que o governo adota para calcular os preços do gás de cozinha, da gasolina, do diesel, enfim, né? E o gás de cozinha é um item que disparou também de preço e tem levado muitas famílias de baixa renda a voltar a cozinhar a lenha ou, inclusive, a usar outras formas de gerar combustão, enfim, de gerar calor, inclusive arriscando a sua própria segurança. Né, nos últimos meses, cresceu muito o número de atendimentos, por exemplo, de queimados nos hospitais por conta de acidentes domésticos com famílias que estavam tentando cozinhar usando outros meios que não o gás de cozinha. Aí na Santa Cruz, como a população tem sentido esse problema da alta do gás e o que tem sido feito em relação a isso? O que você pode nos contar? Então, né, mano, é uma coisa desumano, né? É uma coisa que a gente não tem como explicar praticamente o tamanho da dificuldade que está sendo imposta para as famílias com essa alta do gás, né? As pessoas não têm realmente condição. Eu acho que uma pessoa que trabalha ganhando um salário e meio, ela já não consegue essa condição de fazer isso. As pessoas que estão desempregadas já aí há quase 2 anos, né, de pandemia que a gente está entrando, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, sem trabalho, sem poder fazer ali um trabalho eventual, sem fazer um bico, essas pessoas estão sem condição mínima de pagar 80, 100 reais num botijão de gás, né? É uma condição imposta, é desumano, e o que a gente vê é isso, as pessoas ali tentando minimizar o problema, né, para não gastar o gás em um mês, porque geralmente as famílias, elas são bem numerosas, né? Então, o botijão de gás, ele vai dar ali para um mês e pouquinho. E ela não vai ter. A gente sabe que ela não vai ter. Ela vai ter que escolher entre comer a comida ou comprar o gás, né? Então, aí é a hora que essas pessoas, elas tentam fazer de uma maneira que economize esse botijão de gás para ter a comida dentro de casa, né? Então, aí é fazendo fogão a lenha mal estruturado, né? Num lugar onde não tem condições, né? Onde tem muita criança, inclusive, né? Então, acaba acontecendo esse tipo de acidentes. Inclusive, aconteceu por aqui também, né? Eu tenho notícia de uma família que aconteceu de ter queimado, né? Então, porque as crianças mexem, né? Ele é feito de uma forma que não tem estrutura nenhuma, né? Feita no chão, inclusive, na maioria das vezes, com bloco, né? Para poder fazer o alimento naquele momento, né? E para estar economizando o gás. E a gente vê que as pessoas não têm condição realmente.
né? Eu mesmo em casa, a gente procura economizar de uma forma muito grande, porque a gente sabe que a gente vai ter dificuldade também mais para frente. O que a gente tem a dizer que é desumano e deixou o povo sem saída. Lembrando que o sindicato continua com a ação de arrecadação de botijões de gás. Se você ainda não doou, eu vou deixar na descrição desse episódio as instruções de como deixar sua doação. No dia 1º de maio, o sindicato vai fazer a sua doação em algumas comunidades de São José. Beatriz, JB, queria perguntar agora para os dois. Qual o futuro que vocês veem para um país que passa fome? É possível vislumbrar alguma melhora? Bom, eu fiquei pensando, né? Fico pensando numa possível resposta para isso, porque é muito difícil, né? Não dá para vislumbrar um futuro e se a gente não resolver a fome. Isso é fato, né? Então, ou a gente precisa entender essa importância, né? Porque é isso, se a gente não entende no intelecto a importância da fome, a gente entende no estômago, e isso é extremamente complicado, né? Isso é extremamente cruel. Então, o futuro de um país que passa fome é não ter futuro, né? Não dá, do mesmo jeito que uma criança não consegue imaginar, né? Uma criança não consegue escrever, uma criança não consegue aprender a ler se ela tiver com o estômago vazio, ela vai ter dificuldade. Uma nação também subalimentada fica difícil de tentar, né, riscar qualquer linha sobre sua própria história, né? Então, eu acho que a gente precisa para além, né? Porque a caridade ela é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Inclusive, a gente tem visto algumas campanhas do governo mesmo, né? Especialmente do estado de São Paulo, para você vacinar e levar um quilo de alimento não perecível. Mas a gente precisa entender que a fome ela não espera de fato, mas a caridade ela é importante, mas é importante a gente falar sobre política pública de combate à fome. É importante a gente entender a importância de um sistema bem arquitetado para a proteção dos agricultores familiares, né? Então, tudo isso faz parte de um escopo que estava muito bem formulado, só que evidenciou as fragilidades próprias do sistema que a gente vive, né? Eu acho que a fome, para mim, é um exemplo de como essa ideia de progresso constante é falho, né, na civilização ocidental. Essa história de que a gente sempre vai para frente, né, e tal, e de que a gente está sempre melhor que ontem. Eu acho que a fome é um excelente exemplo para a gente ver como isso não é um progresso natural, né? Se a gente não ficar muito atento no desenvolvimento histórico da sociedade e da luta de classes, inclusive, que isso envolve, eles não vão pensar 2 vezes em jogar a gente no poço passando fome, né? Então eu acho que isso faz com que a gente, né, isso traz para a gente essa premissa, né? A gente precisa entender essa importância. A gente precisa entender que se a gente não tiver alimentado, a gente não vai almejar escrever nada, porque às vezes as pessoas até formulam algumas coisas um tanto quanto, né, para explicar de forma mais simples, né, a questão alimentar, de que como a insegurança alimentar ela pode trazer convulsão social, ou de como a insegurança alimentar, na verdade, faz com que o povo fique submisso, né, então você tem essas divergências, mas eu acho que o mais importante nesse sentido é a gente tentar vislumbrar o que a gente quer para um país futuro, né? Então, a gente quer para um país futuro essa dependência, né, da gente precisar ficar fazendo campanha de alimentação para um país que exporta tanta commodity mundo afora, né? Ou a gente precisa entender a importância básica da alimentação e cobrar isso, né? Ou ao menos entender a importância das políticas que existem. É lamentável que a gente, por não entender essa questão da alimentação no nosso intelecto, é lamentável que a gente tenha que entendê-la no estômago, né? Novamente, cara, assim, é lamentável, é revoltante. E eu falo, vou só terminar, né, falando da minha experiência
Quando eu decidi estudar a questão alimentar, foi num período que o nosso país era exemplo no combate à fome. E eu lembro que eu achava isso o máximo, cara. Eu achava isso o máximo. Eu falava, meu, eu vou estudar outras regiões, porque eu quero entender o que determinados países, por que esses países não conseguem superar, né? Ou por que esses países têm tanta dificuldade? E aí, enfim, né? Eu estava no final da graduação e eu achava que assim, eu achava o máximo a gente ter superado a fome. Eu achava o máximo, o máximo, o máximo, o máximo. E agora, a gente vivendo tudo isso, essa pergunta que você faz sobre que futuro é isso, né? O que eu enxergava antes e que agora eu não consigo enxergar mais para o nosso país? É justamente isso. Antes eu enxergava um país e agora eu não sei o que eu enxergo, né? Então a gente precisa ter noção aí de quem que a gente vai colocar no poder nos próximos anos, né? Da nossa responsabilidade para poder fiscalizar essas políticas também e entender, né, que para a gente almejar escrever uma linha da nossa história que seja, a gente tem que estar pelo menos alimentado, né? Eu me lembro, né? Me lembro de cada dia que a gente sai na rua, parece que a gente vê uma quantidade maior de pessoas solicitando alimento, né? Ou dinheiro, e muita criança também, né? E também lembro aqui, né, dessa relação sobre a questão do coronavírus. O fato de que, assim, né, quanto mais as pessoas têm insegurança alimentar, que é o básico, mais elas se veem necessitadas de se expor a uma situação de insegurança em relação ao vírus, né? Então, ou seja, quanto menos as pessoas comem, mais elas se veem obrigadas a se expor para tentar o mínimo, né? Então, é um ciclo que faz com que a gente retroalimente, de um lado, o número de famintos e do outro lado, o número de mortos, né? De óbitos aí, ou de casos de coronavírus. E são duas coisas que estão, né, que dialogam no nosso país, né? Infelizmente aí, enfim, é lamentável mesmo. Era isso, né? Olha, Manu, eu acredito de verdade, realmente, que né, o que a Bia falou faz todo sentido. E eu acredito também que um país com fome, ele não tem futuro. Eu não vejo futuro, porque a fome dói, e a fome dói muito, né? Eu sou uma dessas pessoas que passaram muita fome assim na minha vida, né? Lá na minha infância, no tempo que a gente saía para pedir comida no supermercado, no mercadão, pegar resto de feira, coisa que a gente está vendo hoje novamente, sabe? Coisa que a gente não estava vendo mais, e coisas que a gente vê agora de forma corriqueira, sabe? Comendo o resto de feira, comendo coisas passadas, sabe? Um país sem a segurança alimentar, sem a devida alimentação, ela não tem futuro. Mas é o que a Beatriz falou, a gente precisa estar atento, buscando as políticas públicas, a gente precisa colocar mais a cara, o povo pobre, ele precisa ter mais consciência de que o tipo de governo que ele coloca no poder vai fazer toda a diferença para ele, vai fazer toda a diferença, né, do que ele vai se alimentar, do que ele vai estudar, vai fazer tudo, vai mostrar para ele o que é o futuro que ele vai precisar ter pelo país, o que ele vai enxergar do país dele. No momento, eu também não consigo enxergar nada do nosso país. Eu consigo enxergar um dia pior que o outro. A verdade é essa. A gente sai de casa numa tristeza, parece que volta pior. A gente sente um clima de tristeza nas pessoas. Os olhos das pessoas não tem mais aquele brilho, sabe? De querer lutar, de querer batalhar pelo que é seu. Né? Eu acho que isso tudo tem a ver com a situação que a gente está vivendo nesse país, e é uma quantidade muito grande de pessoas passando fome. Isso influencia muito. Pode ser que isso seja até uma estratégia, porque o povo está tão desanimado de correr atrás do que é seu, de saber o que é a política, de saber de onde está vindo essa indiferença toda, do porquê que ela está passando fome, do porquê que ela não está conseguindo comprar o leite do filho dela, sabe? Né? Então, a gente precisa tomar mais cuidado e pensar bastante, né, nas pessoas que a gente coloca no poder, porque isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Como a Bia diz aí, essa ascensão né, para todo sempre, eu acho que também não existe mais. A gente pode sim ter momentos bons
que mude a vida da gente, que faça a gente enxergar uma coisa lá na frente, né, que faça a gente enxergar um futuro e poder desenhar um país para a gente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. JB, agradeço demais a sua participação aqui. O microfone está sempre aberto para você, enquanto líder comunitário e enquanto um artista também, para falar de coisas bonitas, de coisas boas. Muito obrigada. Também quero agradecer aí, né, ao convite, né, esse convite que traz aí esse tipo de diálogo para a gente poder estar colocando na sociedade o que ela realmente está passando, né? As pessoas estão vendo, mas realmente às vezes parece que não está tendo a noção exata do que está acontecendo. Então, quanto mais debates como esse acontecerem, é muito bom para as pessoas abrirem os olhos e ver a situação que elas se encontram, né? Que nós nos encontramos nesse momento. Só agradecer aí pelo convite, estamos às ordens aí, tá bom? Beatriz, quero agradecer também a sua participação aqui, o seu tempo nesse feriado, e o microfone segue sempre aberto para você também. Manu, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, né, na verdade, no programa de vocês aí, para a gente poder falar sobre isso. Parabéns por abordarem essa questão, é fundamental e, enfim, precisando é só chamar, será um prazer sempre. Lembrando que a campanha Petroleiros contra a Fome segue, é permanente agora durante a pandemia, então o sindicato segue arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene na porta da refinaria e também na sede da entidade. Muito importante a solidariedade e a colaboração nesse momento. O Petrocast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!